Bom dia, professores. Estamos mais uma vez juntos para a TPC de Matemática. Nesse momento, vamos falar sobre resolução de problemas no ensino da matemática, que é uma ação do MMR. Então, nós teremos aí 2 ou 3 oficinas com essa temática. Vamos procurar falar de uma forma prática, observando exemplos, de uma forma dinâmica, porque é um tema que nós já trabalhamos em outros momentos, mas é necessário retomarmos sempre. Então, o objetivo da TPC de hoje é, primeiro, refletir sobre problemas e exercícios no ensino da matemática, identificando a importância e os cuidados dessa prática. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre os problemas e os exercícios no ensino da matemática. Qual a importância de ambos, né? Analisar as principais características das situações, problema e dos exercícios no âmbito da educação matemática. Então, a gente vai olhar para os problemas, olhar para os exercícios. Claro que em uma oficina de 1h30, 2 TPCs, a gente não consegue explorar tudo, mas a gente vai pegar o quê? As principais características, o que é essencial a gente discutir quanto problema e exercício. E, por último, diferenciar problemas e exercícios e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. Diferenciar um pouquinho o que a literatura atual do ensino da matemática, da educação matemática, traz sobre problemas e exercícios. Por que eu falo literatura atual, né? Porque a partir de pesquisas, a partir das mudanças no ensino da matemática dos últimos tempos, a gente vê que essa definição de problema e exercício, ela já é um pouquinho diferente daquilo de que nós aprendemos enquanto alunos e até mesmo para alguns, né, como eu, enquanto alunos da graduação. Os mais novos, talvez, né, já na graduação, já trabalhou com essa educação matemática discutida nos dias de hoje, né? Mas eu acredito que muitos como eu estamos habituados a um ensino e aprendizagem da matemática e uma definição de problema e exercício que hoje a literatura atual tem mostrado propostas e caminhos um pouco diferenciados. Bom, então nós vamos para a nossa primeira atividade e um pouquinho diferente, nós vamos começar com uma sensibilização, um trechinho muito curto, mas para a gente refletir um pouquinho. E aí eu quero deixar vocês à vontade, se quiser colocar alguma contribuição no chat, se quiser abrir o microfone para falar alguma coisa. Não é um questionamento em si, mas é uma situação que nos faz pensar. Bom, em um bairro periférico de uma cidade norte-americana, um professor disse a um menino negro: quero que resolva este problema. Quantas pernas tem o gafanhoto? A criança olhou tristemente para o professor e respondeu: quem me dera se eu tivesse os mesmos problemas que o senhor. Bom, conhecem essa história, na verdade, né? É uma situação que a gente já ouviu em alguns momentos, já tivemos situações aí de pautas em que a gente traz para refletir, né, todo um contexto que é apresentado, embora uma situação simples, mas que um menino, naquele contexto social norte-americano, por ser negro, tinha tantos problemas, tinha tantos enfrentamentos à vida, que quando o professor foi perguntado do gafanhoto, ele simplesmente achou, né, pô, isso é tão simples para mim, né, meus problemas fossem somente esse. Alguém conhecia, já trabalhou com essa sensibilização? Bom, como eu disse, né, não é uma... Se alguém quiser acrescentar aqui para a nossa conversa, nós achamos muito importante trazer isso para a nossa reflexão, porque aqui a gente vê o que é problema para um, o que é problema para o outro. Enquanto o professor pedia para a criança responder a questão das pernas do gafanhoto, o aluno estava preocupado com os seus problemas enfrentados diariamente. Então, a gente vai refletir um pouquinho, isso é para a gente começar a pensar o que a gente vai falar hoje sobre problemas, que é um problema, as características de um problema. Próxima, Aline. E aí, a gente já vai direto
num trechinho de um vídeo com 3 questões. Essas eu vou querer depois desse chat bombando de contribuição, que eu sei que vocês estão afiados. Nós fizemos um recorte de um vídeo de um ATPC que aconteceu em fevereiro. Mas achamos importantes resgatarmos 10 minutinhos, tá, gente? Não é mais que isso. A gente não vai ficar retomando vídeos de EFAP, de ATPC de EFAP. Mas a Aline fez esse recorte para mim, né? Eu falei assim, que para essa atividade, eu falei, Aline, a gente pode falar, mas o professor Rodrigo Fonseca, ele que fez a ATPC naquele dia, se não me engano, 11 de fevereiro, né? Ele fala muito gostoso sobre isso, e o legal é que ele está em sala de aula também. Então, não é um professor que traz a teoria, que traz as mudanças do ensino da matemática, sem estar lá com o pezinho no chão de aula, vivenciando tudo isso. Então, depois quem quiser saber mais, às vezes assistir a vídeo, retomar essa vídeo na íntegra, nós vamos deixar o link, né, aí no PPT, mas nesse momento a Aline vai colocar para rodar para a gente um recorte. Antes disso, nós temos 3 questões norteadoras, então são 3 questões, vocês já vão ficar com ela em mente para a hora que a gente voltar desse vídeo a gente debater. A primeira questão no vídeo, qual a relação estabelecida entre conhecimento docente e iceberg? Então, vocês já vão começar assistindo pensando que relação que tem conhecimento iceberg. Depois, por que o professor Rodrigo Fonseca afirma que a sala de aula acaba se caracterizando como espaço de troca de explícitos? Então, vai ter um momento que ele vai concluir isso. E aí, a gente fica ligado ali, por que ele conclui isso? E depois, qual o papel da situação-problema no processo de ensino-aprendizagem? Então, nós temos aí uma conclusão disso, que ele traz nitidamente, explicitamente, o papel da situação-problema nesse processo. Então, são 10 minutinhos, mas que essas 3 questões vão nos nortear para a discussão logo após. E depois para o decorrer das nossas próximas atividades. Bom, mas vamos retomar aí a nossa questão, né? Falei para vocês que era rapidinho, o professor Rodrigo, bem objetivo na sua fala, e ele traz um exemplo que é discutido aí no meio da educação matemática, inclusive pelo Nilson Machado, que todos acredito que conheçam, né? Um dos autores lá dos nossos caderninhos do São Paulo Faz Escola. E aí, quem gostaria de falar? Érica, me escuta? Aline? Érica, você me escuta? Sim, normal. Só para quem está assistindo o vídeo, a gravação, né, Érica? A gente vai deixar nos comentários, na descrição do vídeo, o link do vídeo e os minutos para vocês assistirem, ok? Isso, né? Os coordenadores que estão presentes, que passarão depois a TPC da tarde, em outro momento, o vídeo ele não estará gravado nesse momento junto, né, com a nossa gravação da TPC, mas lá estará no link marcadinho os minutos que foram utilizados, tá bom? Bom, vamos começar a socializar essas 3 questões? Qual que é a relação que ele estabelece entre conhecimento docente e iceberg? Vamos lá, quem quiser pôr no chat, pedir a palavra. O professor Paulo já contribuiu ali no chat. No meu entendimento, conhecimento docente é consolidado como um iceberg. E a sistematização constante. Isso aí, o que mais? Vamos puxar um pouquinho para a gente? Quem se sentiu um pouco assim lá, quando ele falou dos nossos conhecimentos, o iceberg? Ele faz uma relação, né, dizendo que o iceberg representa todo o conhecimento. Aí, quando ele diferencia, né, o que ele chama ali, então? Ele divide conhecimento em quê? Para ficar mais fácil. O iceberg, ele está ali dividido em 2 partes, né? A visível, a ponta dele, e a base dele ali, né? Que está na água. Qual que é a relação que ele faz ali? E explícito e implícito. Muito bem, professor Valmir. O professor lembrou ali, né? Que ele chama aquela parte do conhecimento da ponta do iceberg como conhecimento explícito e o implícito. E o que ele fala ali, que eu trouxe, inclusive, não só para a minha prática enquanto professora, mas para a minha vida,
que eu me senti ali naquele iceberg, porque ele, quando ele coloca, pode passar uma, Aline? Quando ele coloca, né, ele estabelece essa relação, o iceberg, tudo que nós conhecemos, todos os conhecimentos adquiridos, seja os conhecimentos das nossas experiências profissionais, pessoais, seja os conhecimentos dos nossos estudos da graduação, pós, para quem tem, seja todo esse conhecimento que foi construído, foi assimilado por nós enquanto seres humanos, e quando ele separa os explícitos e implícitos, como o professor Valmir coloca, e aí o professor Osvair também acrescenta ali, né? A ponta é o conhecimento pronto, e a base do conhecimento que precisa ser organizado. Muito bem, professor. Porque aí eu me senti assim, sabe, a ponta, é aquele conhecimento que a gente tem, aquela aula que já está na ponta da língua, que a gente já organizou algumas vezes, já está ali pronto, aquele conhecimento que a gente já estudou e a gente consegue trocar ideia com os nossos colegas. Aí a base, ele precisa ser organizado, porque a gente tem esse conhecimento. Só que aí ele dá até um exemplo, né? Se for um assunto novo, ou uma palestra que a gente acabou de ouvir, às vezes você quer falar sobre ela, mas a gente ainda tem dificuldade, precisa organizar. Às vezes é uma aula de vamos pegar um objeto de conhecimento novo. Vamos supor, você nunca deu aula de física. Somos professores de matemática, a primeira vez que você vai dar aula de física. Oi? E aí você precisa ir lá, você tem conhecimento, lá na sua graduação você estudou física, mecânica, vamos dizer assim, mas você precisa sentar e organizar, porque a matemática, como a gente já está ali, mesmo assim, né, a gente prepara nossas aulas, mas é uma coisa até mais rápida, a gente só organiza a nossa aula, estuda, prepara isso, aquilo, porque os conhecimentos já estão ali sendo utilizados, na ponta do iceberg. Eles estão explícitos na nossa mente. Agora, quando é alguma coisa que a gente ainda precisa estudar mais, aprofundar um pouco mais para ter o domínio, a gente tem que, então, estudar um pouco mais, reorganizar tudo isso. E aí a professora Thais fala, né, lembrando que cada sala funciona com uma metodologia ativa diferente, então se faz necessário estabelecer uma organização necessária para o grau de dificuldade dos alunos. E aí ela está trazendo para os alunos, né? Muito bem lembrado, professora, porque cada sala tem um nível de aprendizagem, vamos dizer assim, um ritmo de aprendizagem, funciona melhor com uma metodologia assim, ou assado, e aí a gente vai ativar, mobilizar esses conhecimentos implícitos dos alunos para que se torne explícito. Né? Isso serve tanto para a gente olhar para esse iceberg como professor, como a gente pensar no aluno, né, enquanto um agente em construção do seu conhecimento, né? Bom, vamos para outra questão, então a gente começa a falar aqui, eu começo a falar demais também. Muito boas as participações do chat. O professor Francisco fala que o conhecimento só é visível a partir da demonstração. Realmente, né? Eu só sei o que o outro sabe se o outro manifesta esse conhecimento. E de que maneira? Muitas vezes em atitudes, em palavras, em ações, né? Agora, o professor, ele fala assim, ele traz à nossa memória uma pedagogia tradicional, vamos chamar assim, na teoria, né? Ele traz à nossa memória algumas situações dessa pedagogia e depois ele conclui que a sala de aula acaba se caracterizando como espaço de troca de explícitos. Por que ele fala isso? Gente, deu um exemplo bem claro lá. Por que depois ele afirma isso? Por que ele afirma? Que a sala de aula, ela acaba sendo uma troca de explícito. Bom, enquanto isso, o professor Osvair diz que muitas vezes passamos o conhecimento já pronto para nossos alunos, não dando a oportunidade para criar algo novo, formar seu próprio conhecimento. Né? Ele fala, né, a professora Vânia também acrescenta, né, que você transmite o que está pronto, o que você realmente conhece. Depois o professor Valmir, quando tratamos a aprendizagem dos alunos como uma decoreba de fórmulas, sem o aprofundamento necessário. Sabe o que achei interessante, né? Pessoal, podem ir colocando as contribuições aí no chat, tá? Porque enquanto eu estou falando, vocês vão colocando, que depois a gente só vai lendo as contribuições aí para vocês. Bom, eu achei interessante quando ele falou, porque realmente, ó, nós, enquanto professores, que já passamos por todo o processo de construção do conhecimento matemático, e a gente já tem esse conhecimento organizado, ele está lá na ponta do iceberg, explícito e organizado na nossa mente sobre aquela aula.
Aí a gente vai dar aquela aula para o aluno, e para a gente estar tão assim perfeita aquela organização, né? A gente às vezes usou tantas estratégias para ir organizando aquelas informações, e aí fica interessante, né? Você fala assim, olha, eu vou passar para o meu aluno desta forma. E houve momentos em que na educação matemática era esse o modelo que se esperava do professor. Ele pegava esse conhecimento pronto, quando, né, a professora Vânia fala que transmite o que está pronto, o que ele conhece. Quando o professor Valmir acrescenta ali, como uma decoreba, ele fala para o aluno, olha, agora vocês vão pegar isso aqui que está pronto, que eu já trabalhei, que eu já estudei, que eu já organizei meus conhecimentos, agora eles estão, né, sob o meu conhecimento explícito, sob o meu domínio, então agora eu passo para vocês e vocês reproduzem. E aí, como o aluno, e aí a gente entra nas teorias de aprendizagem, como o aluno não vê significado naquilo, porque não mobilizou os conhecimentos prévios dele. Aí o professor Rodrigo até fala, né, não mobilizou aqueles conhecimentos dele que estavam implícitos, que estavam lá na base do iceberg. E aí o aluno pega pronto. E aí, quando o Ausubel traz a aprendizagem significativa, porque tem que ancorar naquilo que ele sabe. Por isso a gente já está até habituado, nós, acredito que o nosso grupo aqui, enquanto diretoria de ensino, que eu conheço bem o nosso grupo de professores, nós já ouvimos, já estudamos e já provocamos muito o nosso aluno para levantar os conhecimentos prévios. Por que é tão importante a gente falar tanto disso? Porque é a partir do conhecimento prévio que a gente vai mobilizar os conhecimentos implícitos desse aluno para trazer, então, a ponta do iceberg, para trazer a consciência, para trazer essa organização. E aí a professora Vanessa fala que para melhor compreensão do conhecimento, a exemplificação é o melhor caminho. E isso quando a gente traz exemplos, porque esses exemplos mobilizam os saberes dos alunos. O que mais, gente? Vamos ver o outro? Qual o papel da situação problema no processo de ensino e aprendizagem? E aí ele fecha dizendo, tá, é difícil, a gente sabe que ele traz lá um exemplo e faz todo esse movimento um pouco utópico, vamos dizer assim, né? Porque ele considera o aluno, ele fala até que o aluno vai perguntar, vai questionar, né? Não em termos de pandemia, mas vai morder lá o lápis. Claro que a gente sabe que temos sim alunos com esse perfil, alunos interessados, que buscam, que às vezes sentam até ali, ficam nos chamando o tempo todo. Temos, talvez, né, a maioria não dá esse valor ao estudo, a maioria não tem essa vontade de aprender. Então, ele mostra caminhos, então, que a gente pode ajudar o aluno a mobilizar os seus conhecimentos, para ajudá-los a organizar e tornar explícito esse conhecimento. E aí, o que ele fala? O que ele fecha dizendo que é um caminho? A professora Vanessa traz a exemplificação, e essa exemplificação seria a partir do quê? O professor Osvair diz que fazer o aluno pensar, fazer o aluno argumentar, formular hipóteses. Perfeito, professor. A gente precisa mesmo provocar isso. Esse é o nosso desafio hoje enquanto educador. Eu diria que é o desafio maior até mesmo que ensinar matemática, né? Fazer o aluno pensar, fazer o aluno se envolver, argumentar, formular hipóteses. A professora Thais fala que é mobilizar o aluno a buscar soluções e desenvolver suas habilidades. Então, é o nosso desafio, é o caminho que precisa. Mas aí tem uma palavrinha, uma estratégia que a gente utiliza, que é o quê? A situação problema. Por isso que traz. Qual que é o papel da situação problema? É justamente essa que vocês estão colocando aí. É fazer o aluno pensar, é fazer o aluno argumentar, é mobilizar o conhecimento dos alunos. A situação problema, ela vem para concretizar a aprendizagem num pensamento e questionar, ou seja, como vou trazer aqui as palavras do professor Rodrigo Fonseca do vídeo. A situação problema é o melhor caminho para provocar o aluno a mobilizar seus conhecimentos implícitos e torná-los explícitos, para que ele possa resolver efetivamente o problema. E aí o professor Ednilson coloca, né? O conhecimento explícito é aquele claro e formal que pode ser comunicado através dos textos, desenhos, imagens. Isso aí, professor. E o nosso aluno não tem essa autonomia, né, para fazer. Infelizmente, às vezes a gente lê um problema que parece tão simples, a gente faz uma imagem lá, faz um diagrama, pá, solução, e o aluno, às vezes, a gente tem que ir lá e ajudando ele a criar essas estratégias, né? Aí o professor complementa que os alunos que adquirem o conhecimento explícito
podem ou não colocar em prática. E você sabe que eu acho legal, né? O professor tocou ali no ponto. Como que eu vou colocar em prática? Como que esse conhecimento explícito ele vai se manter? Ele fala que aí, depois desse conhecimento se tornar explícito, vem o treinamento. Então, o que o treino, ou seja, o que o exercício, qual que é o papel dele? Percebe que o professor não descartou o exercício. Ele enfatizou que o problema é um caminho para mobilizar conhecimento. O problema é uma forma do aluno adquirir o conhecimento, a partir das situações que farão ele pensar, ele levantar hipóteses, ele argumentar, mas que após esse movimento, após esse conhecimento vir à tona, esse conhecimento se tornar explícito, o exercício ele vai manter o conhecimento estruturado à nossa disposição. Porque lembra, às vezes a gente não usa muito determinados conceitos, determinadas atividades, aí fica meio esquecido, a gente tem que voltar lá e treinar um pouquinho, né? Vocês já passaram por isso, eu passo direto, porque eu estou aqui já há alguns anos na diretoria, trabalhando tanto fundamental, que às vezes a hora que eu pego médio, calma aí, eu tenho que ir lá, praticar, estudar um pouquinho, porque esse conhecimento não está tão explícito para mim, porque eu acabo trabalhando com muitos objetos de conhecimento do fundamental e não dando tempo de aprofundar tanto nos do médio. E aí a gente tem que voltar lá, porque o que vai manter o nosso conhecimento estruturado, a nossa disposição para usarmos quando for necessário, são os exercícios. Mas percebe que o que ele vinha antes, na outra pedagogia, no início, eu iniciava um estudo da matemática com exercício, agora ele vem no final como algo que vai manter esse conhecimento à minha disposição. Vai manter esse conhecimento explícito para que ele possa ser utilizado no momento que for necessário. Mais contribuições? A Aline quer colocar alguma contribuição para a gente? Acho que está ótimo, os professores participaram bastante, né? Muito bom. Mas aí agora a gente vai... A gente pensou nesse vídeo justamente para a gente discutir os papéis, as características de problema e exercício. Na verdade, os papéis. Qual é o papel do problema, qual que é o papel do exercício? Né? Eu espero, né, não quero ficar repetindo muito a minha fala e nem ficar cansativo, porque a gente quer ir para coisas práticas, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido transmitir isso, e pelas contribuições do chat, eu acho que foi possível compreender, então, essa diferenciação. Mas agora a gente vai olhar para essas características em uma atividade. Então, nós temos aqui problemas versus exercícios. O que a gente quer trazer, então, na atividade 3 para vocês? A gente traz um problema ou exercício. A gente vai trazer, eu vou chamar ela de atividade, porque nós vamos discutir um pouquinho depois. Nós temos aqui uma atividade do caderno do aluno do 7º ano, do volume 2, das aulas 3 e 4, que tem por título Que Horas São? Essa atividade é a atividade 2 lá do caderno do Aprender Sempre. Então, ela tem a seguinte proposta. Há 2 estacionamentos disputando a clientela no bairro Vila Esperança. Vejam os anúncios e compare. Estacionamento A, pague apenas R$ 5,00 cada hora. E estacionamento B, pague apenas R$ 3,00 cada meia hora. Aí nós temos 2 questionamentos aqui. Primeiro, uma recepcionista vai deixar o carro no estacionamento das 8h30 às 9h45. Ela está em dúvida. Será mais barato estacionar no estacionamento A ou no B? Justifique. Depois o item B. Um estudante universitário precisa estacionar o carro por 2 horas e 40 minutos. Qual dos 2 estacionamentos ele deve escolher para que o preço seja mais barato? Bom, pensando um pouquinho nesse exercício, aí vem o seguinte questionamento. Próximo, Aline. A atividade anterior é necessariamente um problema, considerando o que foi discutido até aqui, considerando o que a gente ouviu do professor, o que a gente falou um pouquinho depois do vídeo? Volta lá, por favor, ali na atividade. Eu daria aí, acho que podemos marcar uns minutinhos, 2 minutinhos, dá? Para que vocês coloquem no chat respondendo. Sim, não, por quê, o que vocês acham. Quem quiser abrir o microfone à vontade, nesse período pode levantar a mão que a gente marca aqui para
abrir depois, mas 1 minuto para que vocês pensem sobre. Essa atividade é um problema ou é um exercício? Ela se configura como um problema, do jeito que a gente vem discutindo? Vamos lá, então? Bom, eu espero que vocês vão colocando mais alguma coisinha aí, enquanto a gente vai lendo o que os professores colocam. Ó. A primeira contribuição do professor Osvair, que diz depende, se for apresentado antes de passar o conteúdo, será um problema. Agora, se o professor introduzir com o conteúdo, será um exercício. O professor André vem, diz que sim, que é um problema, pois se faz necessário pensar sobre a situação exposta. Não é algo automático que precisa fixar. Aí a professora Carmen, eu acho que é uma situação problema, o exercício sendo contextualizado. Marcelo, sim, pois caracteriza algo que vivemos no dia a dia. Professor Roberto também concorda que é um problema. Professor Marcelo diz que resposta da A é o estacionamento B e a resposta da B é o estacionamento A. Isso aí, já deu a resposta do nosso problema, para a gente discutir um pouquinho melhor, valeu. Exercícios envolve mera aplicação, problema necessariamente envolve uma intervenção, criação significativa. Isso aí, professora Ângela, né? Ele é exercício quando envolve aplicação e ele é um problema se envolver, então, essa criação significativa, essa invenção de estratégia, né? Professora Thais coloca que é uma situação problema de forma contextualizada. Professor Luiz Henrique, uma situação problema, pois o aluno precisa organizar seu conhecimento implícito para conseguir sistematizar a resolução. O que mais? Vamos agora para uma outra situação. Nós temos agora uma outra atividade. É também do Aprender Sempre, da mesma aula 3 e 4, né? Lá do volume 2, está na página 60 também. Ela é a atividade 1. Vamos pensar, quantos minutos tem uma hora? Quantas horas tem um dia? Quantos segundos tem um minuto? 550 segundos são quantos minutos e quantos segundos? E a gente vem para o questionamento, né? E essa situação? Essa atividade, ela é necessariamente um problema? Pensando no que a gente discutiu aqui, até aqui, pensando no que vocês colocaram no chat, tudo que a gente vem conversando. O professor Edmilson coloca, faltam algumas informações. O tempo será cobrado de forma fracionada ou a hora cheia? Como compreender? O professor Marcelo coloca hora cheia. Seria o item D, né? 550 segundos são quantos minutos e quantos segundos? Ah, não, aqui são nos minutos, né? Considerando aí a hora. No primeiro item, né? Quantos minutos tem uma hora, quantas horas tem um dia, quantos segundos tem um minuto. Bom, já temos algumas contribuições, mas vamos lá. Prometemos que íamos esperar um pouquinho. Estamos aguardando. Ok, Marcelo, está falando do outro, né? Está falando do outro exercício. Depois a gente retoma, tá? Porque a gente vai discutir os dois, aí a gente retoma, então, inclusive a resposta do outro exercício. Mais algumas contribuições, é um exercício, acredito que seja um problema, pois o aluno deverá recorrer a conhecimentos anteriores, precisa contextualizar e colocar de forma em sua rotina para que haja compreensão do exercício. Exercício, como disse anteriormente, depende muito da forma que será apresentado pelo professor. Exercício, o que mais? Bom, vamos lá então. Mais contribuições? Alguém gostaria de falar? Bom, nós tivemos aí, intencionalmente, duas situações propostas. Duas atividades que eu procurei chamar de atividade para a gente não, né, ficar, embora hora eu falo problema, hora eu falo exercício, né? Mas vocês me conhecem, vocês sabem que eu estou falando da atividade. Só voltando um pouquinho aqui, vamos lá, Aline, vamos voltar à atividade do estacionamento. O professor, né, só voltando ali, o professor Ednilson lembrou aqui a questão de dizer, né, se é hora fracionada ou cheia. Olha que interessante, a gente tem uma situação em que vai colocar o aluno para pensar
quanto tempo a pessoa vai ficar no estacionamento e pensar qual é o estacionamento mais vantajoso, pagar de hora em hora ou pagar de meia em meia hora. E fazer esses cálculos para decidir. E aí, quando a gente pensa, é hora fracionada, hora cheia, e aí? Olha, recorrer aos meus conhecimentos aqui do cotidiano. Olha só, quando a gente estaciona um carro, né? Quando a gente paga um estacionamento, como que é cobrada a hora? Geralmente é cheia. E olha que às vezes você passa lá 5 minutos, já tem que pagar 1 hora a mais, né? A gente acha até injusto. Tem lugar que é legal, né? Que até considera alguma tolerância. Mas por que eu trouxe isso? Porque tem um contexto real em que eu tenho que, às vezes, até pensar. Não está dizendo aqui que é cobrada a hora cheia, ou a meia hora cheia, dos R$3 da meia hora. Só que eu tenho que ir lá para os meus conhecimentos, os que estão implícitos e explícitos, e organizá-los de forma a dar conta de estudar quais dos estacionamentos é vantajoso para mim. E aí a maioria, ninguém chamou esse de exercício. Poderia ser o problema? Ou poderia ser um exercício? Teve uma pessoa que colocou lá no chat que se fosse já um assunto estudado, se fosse algo já automático, que o aluno já tivesse esse conhecimento explícito, poderia se tornar um exercício para ele, porque ele só ia fazer o cálculo ali e resolver sem apresentar desafio. Vamos guardar isso. Vamos para outra atividade. Agora aqui, a gente tem algo até um pouco automático, vamos dizer assim, né? Tem novas contribuições, eu parei ali, né? Nós temos perguntas bem diretas. Quantos minutos tem 1 hora? Precisa até de cálculo aqui? Não. 1 hora, 60 minutos. Quantas horas tem um dia? Um dia, 24 horas. Mas vocês percebem que são conhecimentos, vamos dizer assim, explícitos, que estão ali, que é só eu utilizá-los, eu aplicá-los. Mas eu posso ter aluno, aqui é um 7º ano, a gente subentende que não tem nenhum aluno que não tem esse conhecimento de quantos minutos tem 1 hora, de quantas horas tem um dia, de quantos segundos tem 1 minuto. Talvez ele tenha dificuldade em fazer ali uma operaçãozinha, né, de divisão para saber 550 segundos são quantos minutos, que aí ele vai ter que fazer uma divisão. Talvez ele vai ter um pouco de dificuldade aqui pensando, né, na operação que ele vai fazer, mas aqui ele vai talvez no automático. E aí, vamos continuar aqui no chat, né? Nós temos aqui, repensando, se o aluno já tem conhecimento sobre horas, é um exercício. Se ele não tem esses conhecimentos, se torna um problema. É aí que eu queria chegar, Carmen. Subentende que no 7º ano, ele já tem, mas se ele não tiver, e eu tiver que mobilizar todos esses conhecimentos que estão lá no implícito para torná-los explícitos, nós vamos ter como um problema. Aí a Andresa coloca, né, que depende de como o professor coloca a questão no plano de aula. Pode ser um exercício para fixação, um treino do conhecimento que já foi visto ou abordado pelo professor, ou pode ser, né, uma situação problema, imaginando que embora não tenha aquele contexto que alguns falaram que sentiu a falta aí, que ele não tem contexto, por isso seria exercício. Mas aí nós vamos discutir um pouquinho mais essa questão do contexto na próxima atividade. O que eu quero que vocês enxerguem aqui, que nas duas atividades, as situações vão depender de como os alunos vão mobilizar os seus conhecimentos para agir sobre a situação apresentada. Seja uma situação mais elaborada, mais contextualizada, ou seja uma situação mais objetiva e direta como esta. E aí o Ednilson coloca que nem sempre nos estacionamentos cobram hora cheia, e lembrando que a maioria de nossos alunos não frequenta esses lugares, as informações devem ser claras e enunciado. Ótima observação, Ednilson. Isso pode ser discutido com eles na hora de fazer a atividade e até decidir. Falar, vamos considerar o que aqui? E combinar essa informação com eles. Né? Se os alunos não, muitos alunos realmente não conhecem esse contexto, até uma maneira, né, de ajudá-los, né, a conhecer algo que não pertence ao seu cotidiano, e a gente pode decidir isso na hora de resolver o problema. Ou poderia, né, realmente a gente até colocar
poderia estar melhor elaborado, dando essa informação no enunciado. A atividade 3 é muito relativa, pode ser exercício, bem como ser um problema. Realmente, professor, vai depender dos conhecimentos prévios dos alunos, vai depender de como o professor vai direcionar, vai depender do que o aluno já estudou sobre aquilo, vai depender dos questionamentos feitos, vai depender, vocês percebem? De como vai ser conduzida e preparada a atividade, como vocês mesmos colocaram aqui no chat. Aí a Andressa coloca, também pode ser usado como problema a maneira de resolver a primeira vez para o aluno. Olha, vocês mesmos estão colocando essa questão de relatividade. Ah, mas por quê? Calma aí. Então, que definição de problema eu tenho? Que definição de exercício eu tenho? Então, nós vamos agora organizar isso que a gente está discutindo. A gente vai pensar agora que o que é um problema? Uma situação somente pode ser concebida como um problema na medida em que não dispomos de procedimentos automáticos que nos permitam solucioná-la de forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma forma, um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre as sequências de passos a serem seguidos. Então, a gente traz para vocês a definição do Pozo, lá de 98, que já começa a rever isso. Então, o que é um problema? Eu não posso ter um procedimento automático, senão se torna exercício. Eu preciso refletir para tomar decisão. Então, mesmo sem contexto, aquela situação anterior, das horas, elas se tornam um problema se o aluno tiver que pensar para tomar decisões. Se ele não tiver uma solução automática, um procedimento automático. E aí, tradicionalmente, na matemática, a gente entendia-se por problema qualquer atividade, dentro ou fora da escola, que você vai lá e aplica um procedimento, vai lá e resolve uma operaçãozinha ou uma fórmula. Mas, no entanto, uma tarefa qualquer, matemática ou não, ela não se constitui um problema. Para que ela possa ser um problema, para que exista o problema, a pessoa que está resolvendo tem que ter alguma dificuldade, ela tem que pensar no caminho, numa estratégia, ela tem que se questionar sobre que caminho atingir, o que eu preciso fazer para alcançar. Se for lá automaticamente aplicar um exercício, não é problema. Aí eu lembro quando eu estava na 6ª série do Fundamental, que a professora passava lá definição, por exemplo, das operações, definição de divisão, passava o exemplo de como resolver uma divisão, depois dava alguns problemas de divisão, que eu só tinha que pegar os valores, montar a continha e fazer a operação. Então, aqueles problemas naquela ordem que eu tinha que reproduzir aquilo que eu estava aprendendo de divisão, era um procedimento automático. Não me ensinou a resolver problema, me ensinou a aplicar procedimentos num exercício de divisão. E aí a gente tem a contribuição do professor André, né? Ele diz que se faz necessário pensar sobre a situação exposta, não é algo automático. Bom, e aí, para a gente finalizar essa parte para a próxima atividade, os exercícios, eles possuem mecanismo que leva à solução de forma imediata. A realização de exercícios se baseia no uso de habilidades ou técnicas sobreaprendidas. Então, eu já tenho procedimentos automáticos que eu vou aplicar naquela atividade. Então, o exercício, ele se limita a exercitar essa técnica quando a gente enfrenta situações ou tarefas que já são conhecidas. Por isso ele fala, o que o exercício vai possibilitar? Ele vai manter o meu conhecimento ali, mas eu já tenho aquele conhecimento, então para que eu aplico? Eu aplico para que ele fique ali e não fique esquecido. Mas, para que esse conhecimento seja construído, seja posto em prática, eu preciso mobilizá-lo. E para mobilizá-lo, para pensar sobre ele, então eu preciso de problemas. Próximo ali. E aí, fechando, os exercícios são tarefas nas quais o aluno não precisa tomar decisão. E dá o exemplo, as tarefas que precisa aplicar uma fórmula logo depois de ser explicada na aula. Ou após uma lição que já foi explicitamente, né, ensinado como fazer aquele procedimento e o aluno só vai aplicar e utilizá-lo. E, dando continuidade, então, para a gente sistematizar melhor tudo isso que foi discutido, colocar as coisas nos seus devidos lugares, embora já tivemos ali, segundo o Pozo, trazendo essa fundamentação teórica de problema e exercício, as características de um e de outro, e pelas contribuições do chat, vocês estão diferenciando muito bem um e outro. A gente vai, então, passar a palavra para a Aline, atividade 4.
Então, eu queria, Érica, só para comentar, associar aquela imagem que é da sensibilização, né? Que naquele caso, o que era problema, né, para uma pessoa não é problema para o outro, né? Então, para a gente guardar essa questão o que é um problema, né? Não é para todo aluno, como os professores bem falaram, não é para todo aluno que uma atividade é um problema, né? Se aquilo já faz parte da ponta do iceberg para ele, ele só vai exercitar mesmo. Para fazer essa interação, para a gente fazer uma interação, fechar essa parte, a gente vai propor aí um jogo no Kahoot. Me perdoem se a pronúncia estiver correta ou não, Kahoot ou Kahoot, né? Às vezes eu fico meio na dúvida, tá bom? Então eu coloquei para vocês aí no chat o link. Então a gente vai acessar um jogo, né? Lembro que vocês colocaram, né, de trazer mais novas ferramentas. Então a gente vai trazer essa ferramenta que alguns já conhecem, mas na TPC de matemática especificamente nós nunca havíamos trabalhado. Então, vou pedir para vocês acessarem esse jogo, o jogo da resolução de problemas. Vocês podem acessar por meio do link que eu coloquei no chat, posso colocar novamente para vocês. Ou então, vocês podem ir para a página kahoot.it e aí vocês vão inserir esse PIN, essa senha que está aí na tela, 07671443. Ou ainda, vocês podem acessar pelo QR Code. Quem estiver com computador e celular tem essa possibilidade de acessar pelo QR Code, tá? Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês, então, interagirem com esse jogo. São apenas 5 perguntinhas, ok? Vamos, então, aí acessar esse jogo. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode pedir ajuda aqui. Vou dar uns minutinhos para vocês interagirem. Agora, alguém estava com o microfone aberto, aí eu desliguei. Ó, então, quando você logar, você vai vir para uma página dessa, né? Provavelmente você não vai ter nenhum jogo ainda. Pelo QR Code. Alguém está jogando. Gente, ó o microfone. Vamos lá. Bom, você vai entrar numa página, vai ter várias informações. Ele é um pouquinho assim, vamos dizer, tem um pouquinho mais de detalhes daquele WordWall que a gente experimentou da outra vez. Mas para começar um jogo é muito simples, tá? Você vem aqui e vai colocar esse CRIO, tá? A minha página está traduzida, seria mais correto traduzir como criar, né? Mas a gente sabe como é a tradução do Google. Você vai criar essa aqui, então, ó, criar aqui, tá? O que é a vantagem aqui sobre aquele outro que a gente mostrou? Você pode fazer quantos você quiser gratuitamente. Lembra que o outro jogo que aquela outra plataforma que nós apresentamos era um pouco limitada, né? E aí vai aparecer uma tela assim para você, tá? E aqui você vai criar sua questão. Aqui em cima você vai colocar a questão, tá vendo? Aqui você vai poder colocar um vídeo ou uma imagem, mas não é obrigatório. E aqui você vai inserir as respostas. Eu vou criar uma aqui, ó. Quanto é 2 mais 2? Opa, saiu daqui. Quanto é? É que não estava ligado o meu teclado. 2 mais 2. Aí eu vou colocar as respostas. É 4. É 5. Eu não preciso colocar todas as respostas. Eu posso parar ali na segunda, por exemplo. Tá? E aí eu vou indicar para o Kahoot qual é a resposta correta. Eu vou indicar para o Kahoot qual é a resposta correta, tá? Então, a resposta correta é 4. Pronto. Se eu acabei meu jogo, eu venho aqui em feito. Se eu não acabei meu jogo, eu quero colocar mais perguntas, eu vou adicionar pergunta, tá? E vou inserindo várias perguntas, tantas quantas eu queira, tá? Depois que eu acabar tudo, eu vou colocar feito, tá? Aqui, como eu deixei uma pergunta sem fechar, né? Essa pergunta aqui sem fechar, ele não vai deixar eu terminar. Então, faltou eu colocar a questão. Então, eu vou excluir ela. E aí, ele vai deixar eu fechar. Tem uma pergunta só. Eu vou clicar feito. Vou colocar aqui um título, tá? Para minha pergunta. Vou validar esse jogo. Vou colocar feito.
Depois disso, gente, aparece aqui na tela e aqui eu vou colocar jogar, tá? Na hora que eu colocar jogar, aí você vai ter duas possibilidades, ensinar e atribuir. Qual que é a diferença aqui? Ensinar é quando você quer fazer uma aula síncrona. Você vai postando as questões e vai interagindo com o aluno. Cada questão você tem que liberar para a próxima. Então, aquela aula que você gostaria, por exemplo, de fazer. Faz uma questão teste, para, discute, debate, reflete sobre aquela questão, posta outra, tá? Então, essa é para uma interação síncrona. E esse atribuir é como eu estou fazendo com vocês, que você vai gerar um link e o aluno pode fazer em qualquer tempo, tá? Aí você vai atribuir e aqui você quer colocar tempo na questão, você quer embaralhar as respostas e você cria, tá? Quando você criar, você vai ter aqui, olha, um link para compartilhar com seus alunos. Esse aqui seria o PIN, tá? Bom, então esse é como se cria um jogo bem rapidamente. O objetivo aqui não era esse, né, gente? Mas eu sei que vocês ficam curiosos para saber como faz, então por isso eu estou mostrando, tá? E aqui é o jogo que nós fizemos hoje, olha. Olha que legal. Mais legal do que o jogo, né? É a questão das respostas. Eu tenho aqui 42 pessoas interagiram. Nesse formato aqui, assíncrono, podem ter até 100 jogadores, ok? Aqui, as questões mais difíceis, que foi essa aqui no nosso caso, a principal diferença entre problema e exercício. Os alunos que mais erraram, pode ser que aqui estejam ainda os alunos que não responderam, tudo, tá? Ok, o Lucas ainda não terminou, por isso que ele ainda tá ali, tá? E aí, aqui, esse é um resumo. Quando você entra em jogadores, você vai ter as respostas, a classificação aqui, ó. A Tatiane acertou 100%, a Daline acertou 100%, tá? Então, aqui eu vou ter o percentual de acerto de todos os alunos, tá? Aqui, não respondidas, tá? Teve gente aqui, ó, que deixou de responder uma, ou perdeu tempo, ou não respondeu ainda, tá? E aí você tem a pontuação compara a questão do tempo e a resposta. E na última abinha aqui do relatório, você tem o seu relatório por questão, tá? Então, na questão 1, quantos acertaram, quantos erraram, tá? E aí você pode ter esse resultado por questão também. Tudo bem? Aqui você consegue, inclusive, baixar depois esses resultados. Então, é mais uma ferramenta para a gente utilizar, ok? Então, vamos lá ver, então, não vou conseguir explorar, né, como seria o correto da gente explorar agora cada resposta, se eu fosse a professora mesmo da sala, né, o objetivo fosse realmente ver as habilidades do aluno diante daquela questão. Para a gente, não vou fazer mais exploração ainda por conta do tempo, vou mostrar aqui para vocês, então, cada uma das questões. Aí eu mostrei um pouquinho. Lá no material, no final, na referência, gente, eu coloquei um vídeo tutorial que eu gostei bastante, achei que o professor faz bem passo a passo, é bem interessante, tá? E a primeira pergunta era: não é problema se não existe um real desafio nem a necessidade de verificação para validar a solução, né? Isso é verdadeiro, tá? Aí aqui a gente traz o PCN, que fala que, em muitos casos, os problemas usualmente apresentados aos alunos não constituem verdadeiros problemas, porque, via de regra, não existe um real desafio, né? É aquilo que vocês já colocaram, né? Vai depender do contexto, se é depende para aquele aluno, é um desafio ou não, senão ele não pode ser um problema. A segunda questão: existem boas perguntas e perguntas ruins que um professor pode fazer para ajudar o aluno a resolver um problema, tá? Isso aí é verdade, porque a minha pergunta tem que estimular meu aluno, tá? Eu tenho que realmente aquela pergunta tá ajudando o aluno a tirar daquela parte, né, inferior ali do iceberg, fazendo, né, subir esse conhecimento,
né? Tenho perguntas até que entregam as respostas, que aí também não seria interessante, porque não estou desafiando. E aí é o grande dilema do professor, né? Como eu posso ali, ao mesmo tempo, ajudar sem dar as respostas prontas e estimular esse meu aluno, tá? Essa aqui eu vi que foi a questão que vocês mais erraram ali naquele resumo, tá? Por quê? Porque provavelmente também tinha mais alternativas para ler, né? E às vezes não dá tempo de ler todas. A principal diferença entre problema e exercício. E aí tem pegadinhas, né? Por isso que também o pessoal errou. O problema sempre conta uma história, sempre precisa de um contexto na segunda. Exercício geralmente não apresenta um contexto. O problema traz um desafio possível, tá? E todo exercício é um problema, mas nem todo problema é um exercício. Aí essa seria o contrário. Então essa estava cheia de pegadinhas, por isso que o pessoal foi a que mais errou. E aí, como a gente colocou, essa questão, para ser problema, precisa desafiar o aluno, né? Um desafio que ele consiga, que ele, né, de certa forma, consiga em um momento resolver, buscando os conhecimentos, mobilizando esses conhecimentos, mas tem que ser desafiador. E não necessariamente precisa contar uma história, tá? Porque a gente tem, por exemplo, quando a gente tem que perceber padrões e regularidades para trabalhar, por exemplo, as propriedades da potenciação, tá? Eu quero que o meu aluno, eu não quero citar essas propriedades, eu quero que ele descubra, tá? Então eu vou trabalhando ali, fazendo ele observar essas regularidades, não tem nenhuma história por trás, não tem um contexto assim mais prático, tá? Mas naquele momento se torna um problema para o meu aluno, um desafio para ele resolver. Continuando. Então, aí eu trouxe duas falas aí para comparar essa questão de problema-exercício. Uma situação que o indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que leve à solução, tá? Esse é o problema. Quando o indivíduo já tiver resolvido o mesmo problema diversas vezes, ele deixará de ser um problema e ficará reduzido a um exercício. Ok? Eu vi alguns comentários no chat. Érica, vai vendo aí que eu estou concentrada aqui em passar. Bom, pode continuar, Aline. Na hora que você finalizar, eu retomo o chat, tá? Ok. Um problema deve conter necessariamente um texto ou um contexto. Aí a gente retoma essa questão, tá? Porque quando fala problema, na mente de todo mundo vem um trecho, um texto, um contexto. Mas como eu citei já esse exemplo, não necessariamente, tá? O que é um problema para um aluno pode não ser para o outro em função do seu nível de desenvolvimento intelectual e dos conhecimentos de que dispõe. Ela é um problema se não dispomos de procedimentos automáticos. Então, aqui as definições, vamos dizer, as nossas referências, né, sempre referenciam essa questão de não ter um procedimento automático. Então, não necessariamente precisa desse contexto para que seja desafiador para o aluno, tá? Bom, e qual das estratégias é mais interessante para auxiliar o aluno a compreender um problema? Isso já tem a ver com a nossa próxima TPC, tá? Que a gente vai discutir bastante. Então, como ajudar o nosso aluno a resolver esses problemas? E aí, o que a gente, né, considera aí, de acordo com aquilo que a gente estudou, é questionar o aluno sobre as informações desse problema. Ler o enunciado para ele mais de uma vez, muitas vezes se faz necessário, mas não necessariamente, às vezes mais ajuda do que atrapalha. Às vezes o aluno está precisando desenvolver essa leitura e não sempre eu ler para ele, tá? Sempre trazer no problema uma representação que auxilie o aluno. Às vezes se faz necessário, mas às vezes ele precisa desenvolver isso, tá? Aqui, né, essa estratégia que tem sido mais interessante é realmente questionar o aluno. Aí eu trago para vocês o que o Polha falou, que o professor deve colocar-se no lugar do aluno, né? Então, como que eu vou colocar? Eu vou ali entender o ponto de vista desse aluno. Vou fazer uma pergunta para ele ou indicar um passo que poderia ter ocorrido ao próprio estudante. Eu faço perguntas ou às vezes eu dou aquela pequena dica para o aluno conseguir caminhar, tá? Que o próprio aluno vai chegar àquela conclusão,
né? Eu vou dar aquele empurrãozinho, né? Mas aí é o que a gente fala, né? Como é difícil fazer isso, sem dar resposta. Senão eu torno meu questionamento ruim em vez de ajudar. O Aline, só Sim. para retomar um pouquinho aqui no chat, que aí você já vai para as provocações, né? Que vai fazer o link para o nosso próximo ATPC, que já deu nosso horário, já estamos fechando mesmo. Então, nós temos aqui as contribuições no chat, no sentido mesmo de conhecer mais. Então, perguntando se é gratuito, é pago, né? Tem a versão free, né, que pode ser utilizada sem limites. Tem a professora Suzana que disse que já fez o primeiro ontem, gostou muito, é fácil e rápido. Alguns perguntam sobre tutoriais, tem vários vídeos do YouTube com tutorial, a professora Suzana até respondeu que tem vários. Ele é semelhante, né? A professora falou semelhante ao Google Forms. Aí pergunta-se onde fica salvo, né? Você vai criar um login, vai ficar salvo no seu login. E os professores aqui dando um joinha, né, que gostaram, que estão aí querendo saber um pouquinho mais. Podemos continuar trazendo sugestões, discutir mais sobre a ferramenta, mas ela é uma ferramenta fácil, como a professora Suzana nos ajudou ali, né? Diz que tem os tutoriais simples, fáceis, que podem ser utilizados para vocês criarem aí seu primeiro Kahoot. Continuando, então? Ok, Érica. Isso mesmo. Eu incentivo vocês, então, a pegarem aí o tutorial que eu sugeri. Achei bem interessante o tutorial, um tutorial bem simples, bem fácil, bem detalhadinho mesmo, tá? Eu vou abrir a lista de presença para vocês, já coloco no chat. Gente, dessa vez a gente vai pedir um super favor para vocês. A gente colocou alguns questionamentos para vocês responderem, que são essas 3 provocações aí, tá? Então, assim, se vocês puderem colocar contribuições, podem ser de forma resumida, tá bom? Porque essas contribuições de vocês nos ajudarão aí a trazer mais informações para debater no próximo ATPC, tá? Porque a gente sabe que esse tema é muito extenso, muito profundo. A Érica falou assim, vamos fazer quantos ATPCs desse tema, né? Ainda mais a Érica, que tem bastante conhecimento sobre isso. Tá? Então, assim, a gente queria, vai ajudar a nortear nosso trabalho, tá? E a gente queria conhecer um pouquinho sobre aquilo que vocês consideram sobre esse assunto, ok? Sim, Aline, só, né, complementando, como eu disse para vocês no início, é uma pauta de ação do MMR, claro, em ATPC, e que nós vamos desenvolver como várias oficinas. Então, essa primeira para discutir problema e exercício, a próxima a gente vai pensar em estratégias para ajudar o aluno a resolver problemas, e aí a gente, dependendo, né, até do que vocês responderem aí quanto a esses questionamentos que tem na lista de presença, a gente vai verificar a necessidade de uma terceira oficina ou não. Então, como, né, a gente comentou, né, estouramos nosso tempo agora, não vamos nos estender, mas preencham com carinho, porque nós queremos fazer aquilo que de fato contribui para o trabalho de vocês, tá bom?